Com 30 anos de experiência, o médico pneumologista Wagner Malheiros lida diariamente com pacientes de Covid-19, em Cuiabá, onde trabalha em consultório. Ele disse já ter tratado mais de 400 pacientes em estágios iniciais da doença. Em nenhum desses estágios da doença, foi preciso internação. Ele revela o segredo. Uma boa parte usou hidroxicloroquina, outros ivermectina. Usei corticoide em um grupo de doentes que tinham uma manifestação inflamatória mais acentuada, mas em geral o tratamento básico foi a cloroquina, a azitromicina e a ivermectina, de forma mais tardia. Por que um médico com tanta credibilidade, pneumologista, iria ser a favor? Não, eu acho que ele fez o tratamento que ele achou melhor fazer. Eu não discordo dele fazer isso. Tá? Agora, nós temos que pensar o seguinte, quantos milhões de testados tem no Brasil? 2 milhões, quase 3 milhões de testados, né? Tiveram Covid. Não, é o que o Ministério da Saúde transmite tudo. Então, 3 milhões são aqueles que foram infectados com Covid. Desses 3 milhões, 90 mil morreram, né? Até ontem. Isso. 90 mil morreram. O restante tudo ficou bom, tá? O restante... Quantos por cento você acha que se salva, que não é até assintomático? Não, assintomático, eu acho que é muito mais que 90% das pessoas. Por exemplo, se nós temos uma quantidade de 3 milhões de casos constatados e por teste, provavelmente isso é 3 vezes mais. 9 milhões de brasileiros já tiveram contato com a doença. Uhum. Então, grande parte das pessoas não tem sintoma algum. Doutor, eu posso citar o meu exemplo. Temos um exemplo aí, o Paulo. Eu posso citar o meu exemplo. Eu estive infectado, fiquei internado por 13 dias. É uma doença terrível, por isso, gente, tomem muito cuidado, usem máscara, façam os protocolos de segurança, mas pode sair à rua, eu acho, na minha opinião, tem que voltar às atividades com muito cuidado, sigam os protocolos. Eu fui infectado, fiquei 13 dias internado, emagreci 10 quilos nesses 3 dias, infelizmente já voltaram aí os 10 quilos, mas a minha saúde foi restituída, graças a Deus. Só que, Nilson, eu não usei a cloroquina, até me coloquei à disposição do médico, falei, doutor, eu estou nas suas mãos, se o senhor achar que deve, mas como ele falou, olha, já passou a fase onde eventualmente a gente usaria, fui no 5º dia já. Estava adiantado. Já tinha o início, já estava com o pulmão já com um início da pneumonia, e aí foi com a azitromicina, foi um outro protocolo, azitromicina, um antitérmico, depois entrou o corticoide, zinco. Foram alguns, né, é um protocolo, vamos dizer, tradicional, certificado, né? E assim, o meu médico me falou, olha, eu não vou usar também, vírgula, porque não há comprovação científica da eficácia. Então, ponto. Mas, doutor, família, eu colocaria entendo sofrido, é terrível, viu, gente? É terrível. Mas entendo sofrido, eu vejo também o exemplo de Porto Feliz, que foi passado aí. Sim. É uma grande coincidência de estar sendo feito esse tratamento? Qual a sua opinião sobre Porto Feliz? Né? Por exemplo, que é um prefeito médico que fez esse tratamento precoce. Eu não sei quais são os dados da doença em Porto Feliz. Quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas foram curadas e quantas pessoas morreram. Eu não sei. Porto Feliz é uma cidade que deve ter perto de 50 mil habitantes no máximo. Acho que é 100 mil, né? Não chega a isso. Porto Feliz é bem pequeno. 50 mil pessoas. Então, precisava ter esses dados para a gente falar. Sem os dados, não dá para... As informações que eu tenho da experiência do médico que eu assisti, inclusive participou do programa da Combrasil, aí, esse médico, né, prefeito lá. Ele falou que quando ele quis colocar a vermectina como prevenção, ele foi num determinado ponto da cidade, no extremo, e distribuiu a vermectina. E no outro lado, ele distribuiu um outro tipo de remédio. Tá. O lado que ele distribuiu a vermectina, os contágios foi bem menores do que o outro lado. Tá bom, porque aí que ele ficou famoso. Pode ser que sim.
Mas, ó, Tem 6 óbitos eu na queria cidade. um pouco Aí não sair teve mais. disso. Eu 6 queria, óbitos até então, aí não teve mais. queria sair dessa questão da medicação precoce, entre aspas, para falar de uma coisa mais importante que eu acho nesse momento que a gente devia discutir. Nós vamos discutir, eu vou entrar nesse. Eu até Qual sei. é? A sua prevenção, porque você é a sua especialidade. Não é prevenção. Não é prevenção. É a discussão sobre o retorno ou não às voltas às aulas presenciais. Nós vamos falar sobre isso. Eu acho que isso é mais Sim, importante é verdade. que essa panaceia de Tá bom. discutir sobre medicamento. Então, nós vamos- Na minha família, por exemplo, tivemos 3 casos de Covid. Minha mulher teve Covid levíssimo, levíssimo. Ela teve nenhum sintoma. Meu filho, que é médico, teve sintomas, febre, pouco de tosse, ficou uma semana em casa, não teve mais nada. Só tomou azitromicina. Os 2 só tomaram azitromicina. A minha secretária, que eu considero minha família também, minha secretária, que teve um quadro mais grave, com uma pneumonia, com 40% do pulmão tomado, etc. Tomou azitromicina, Azitromicina resolve esses azitromicina e só. E melhorou. Inalação, etc. e tal. Bom, poderia piorar? Claro que poderia piorar. Se, por exemplo, eu pegar a Covid, provavelmente eu vou ter um quadro mais grave, por ser obeso, por ter 69 anos, tá? Por ser hipertenso. Provavelmente vou ter um quadro pior que o do Paulo, tá? Que precisou ficar internado. Eu talvez precise até Posso ser fazer uma pergunta maldosa pro entubado. senhor? Hã? Posso fazer uma pergunta Pois não. maldosa? Brincando. Se por acaso o senhor pegar e o médico falar, olha, só tem um jeito agora, a cloroquina, você vai querer tomar, você vai falar não. Não vou, porque eu tenho arritmia, tá? É. Se eu tomar a cloroquina, ainda piora a minha arritmia. Eu sei que eu Não, tenho é arritmia. verdade, tá. Quem não sabe, toma e morre. Eu já tive Entendeu? arritmia, eu sei Aí como que que é. tá. Então, Aproveita. Como o doutor falou do filho dele que é médico, se o meu filho estiver assistindo, ele está também fazendo 3º ano da Santa Casa, e ele é visceralmente contra esses métodos que não são comprovados cientificamente. Olha, ótimo. Ele fala, pai, como é que você vai fazer um debate desse? Vai colocar em dúvida o tratamento dos médicos? E aí as pessoas que estão assistindo falam, não, exatamente o contrário. O que nós estamos fazendo aqui é jogando luzes no assunto para que as pessoas tenham bom senso, primeiro lugar da prevenção, e mais do que tudo, seja qual tratamento que for, não faça sem ter o acompanhamento de um médico. Eles estudaram e pode ser até que, como o doutor disse, pode ser até ele ter arritmia, não será, a cloroquina não será, mas de repente algum médico vai achar que sim, e o médico se responsabiliza também. Certo? Não é? Nós estamos aí com uma live hoje com o Gilberto Almeida, ele é o dono lá, que criou o Portal NOR. Eu quero dar as boas-vindas ao Gilberto. Ô Gilberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Você que esteve no Palácio do Governo essa semana, o que você foi fazer no Palácio do Governo? Lá com o Nós governo estamos sem retorno do áudio aqui no estúdio, agora sim. Para cobrar a instalação do ambulatório AMI para a cidade de Osasco. Né? Para É cobrar? uma luta a instalação do ambulatório AMI para a cidade. Ah, um AME, tá. É uma luta que já vem há alguns anos na cidade de Osasco para instalar o AMI, né? Conseguimos no final do mandato do Márcio França e o decreto estadual que oficializou a instalação do AMI, não só em Osasco, mas em várias cidades do estado de São Paulo, porém esse decreto não se seguiu para frente, não saiu do papel. Não tivemos a instalação física do AMI. E estamos cobrando. Em fevereiro eu estive no Palácio dos Bandeirantes, dia 19 de fevereiro, procurei um ofício pedindo ao governador novamente a instalação do AMI, e ontem novamente pedi ao governador do estado, o professor João Dória, que instale a AMI em Osasco, porque a cidade de Osasco, Nilson, a gente tem quase 1 milhão de habitantes. Não é aceitável que essa cidade não tem um AMI na cidade. Cartuíba, que é menor que Osasco, tem. Tá certo. Por que a cidade não pode ter também? Então aguarda um pouquinho Tantos aí. anos de existência. Aguarda um pouquinho aí. Vou perguntar para o doutor Wilson, qual a importância de uma AME na cidade, doutor? Bom, o AME tem uma importância fundamental para o atendimento terciário da população, porque o AME é um ambulatório de especialidade. Tá? Então, você faz o diagnóstico na rede básica e precisa de uma avaliação neurológica, do neurologista. Você manda para o AME, faz o agendamento do AME.
O AMI não é um ambulatório de porta aberta, tá? Ele atende referenciados, ou seja, agendados. Só tem especialistas. E só tem especialistas. Então, por exemplo, para o diagnóstico inicial de câncer, o AMI é fundamental que exista um AMI para atender a população. E Carapicuíba já tem faz tempo o AMI, né? O AMI de Carapicuíba, No seu período que você foi secretário? do meu último período de secretário, foi quando o prefeito Fuad e nós, né, como secretários, conseguimos, junto ao governo do estado, a instalação do AMI. E teve também um papel muito fundamental para que isso acontecesse, na época, o deputado federal Chucre, né, o Fernando Chucre. Né? Então, nós conseguimos, era uma unidade de saúde de Carapicuíba, já grande, a unidade da Coab 5. Então, o prédio já era do município e lá foi instalado o AMI. Né? E está lá até hoje o AMI. Primeiramente foi a OS, o AMI ele é administrado pelo Estado, pela Secretaria de Estado. Esse AMI municipal? Não, pelo menos em São Paulo não. O AMI é administrado pela Secretaria de Estado da Saúde. No nosso caso, o AMI começou a ser administrado, a OS que cuidou dele foi o Santa Catarina, a OS do Hospital Santa Catarina, que é uma OS ótima, né, de alto nível, e depois a OS do São Camilo, que está até hoje lá, que é uma OS também que ninguém pode falar mal dela, né? Diferente de outras OS que estão por aí. Doutor Wilson, para nós sairmos dessa conversa só do Covid, preventivo ou não, uma última pergunta que veio aqui de um telespectador, e depois nós temos que abordar mesmo a volta das aulas que, em tese, as garotas são vetores de transmissão, não é? Exato. Então, mas olha, tem um grupo americano de médicos, America's Frontline Doctors, deram uma entrevista relatando que curaram 350 pacientes do grupo de risco, né, usando cloroquina e tal. O vídeo foi censurado nas redes sociais, porque aí a pergunta, né, que é do Jonas, por que é proibido falar sobre bons resultados com cloroquina? Só interromper aqui, senhor. Você está vendo lá, 11h27. Quando for 11h30, nós vamos cortar a rede nacional. Eu vou ser obrigado a despedir da turma, o pessoal que está nos assistindo, tá bom? Continuamos regionalmente. Então, eu vou dar a resposta. Regionalmente. As redes sociais, Facebook, que cuidam disso mundialmente, por conta da eleição americana passada que o Trump ganhou, foram punidas por divulgar fakes. Tanto aqui que no Brasil, todos aqueles que fazem fake da rede bolsonarista também foram suspensos da rede do Face. O Nilson, inclusive. O Nilson também. Por quê? Porque é o seguinte, divulgar o tratamento da cloroquina, quando comprovadamente, mundialmente, nas melhores universidades do mundo, pela própria Organização Mundial de Saúde, ele é descrito como uma inutilidade e perigoso para alguns casos, como seria para mim, tá? É um crime. Eu acho que é um crime. Então, o Facebook suspender isso foi muito certo. Tá certo. Nós estamos ouvindo aí. Eu quero agradecer a todos que estão em nível nacional nos assistindo. Nós vamos dar sequência ao programa agora para a região, tá certo? Obrigado a todos. Mas o Nilson não foi punido pelo Facebook por fake news, não. Foi por emitir uma opinião sincera. Não, eu fico honrado com isso, porque a mesma mensagem que mandaram para mim, mandaram para Madonna e para o filho do Trump, né? Eu estava vendo igualzinha a minha, padrão.